E vamos passar aqui na nossa pauta ao tema das eleições, porque justamente nas eleições essa realidade dura, sofrida, né, dos trabalhadores em todas as áreas, no transporte, na saúde, na educação, na moradia, parece que não existe. É a ilha da fantasia, é o mundo cor-de-rosa, né, e promessas de que aquilo que supostamente até está bom, porque ninguém fala, evidentemente, da realidade. Né? Há promessas de que as coisas vão ficar supostamente ainda melhores. Né? Bom, nos dias de ontem e de hoje foi divulgada aí uma nova rodada de pesquisas. Vamos falar brevemente aqui da situação de algumas das principais capitais, para destacar não só a pesquisa nesse momento tem um caráter relativamente secundário, né? O que a gente vê de um modo geral é a tentativa de reafirmar a operação que foi levada adiante no primeiro turno, né, com pequenas variações, mas o fundamental é destacar um pouco do panorama político que nós temos aí nessa reta final da campanha para o segundo turno, que se realiza no próximo domingo. Né? Então, vamos começar por São Paulo, né, onde a pesquisa do Ibope, né, mais ou menos hoje está sendo divulgada aí da Datafolha, mais ou menos no mesmo sentido. Bom, mostra uma situação que se aproxima em alguma medida na margem de erro em alguns casos, no caso, tem a imagem aí de São Paulo, pode colocar para a gente, da pesquisa, produção, por favor. Se aproxima quase de um empate técnico na margem de erro, né? Mas mostrando aí o candidato do PSDB, o Bruno Covas, né, na dianteira e em condições, digamos assim, ir para a reeleição, conquistar a reeleição no próximo domingo. Né? Enquanto a produção libera para a gente aí a imagem, vamos comentando os números. Né? No Ibope, o Bruno Covas aparece com 48%, né? E o Guilherme Boulos com 37%, uma diferença de 11 pontos percentuais. Né? Na pesquisa de hoje da Datafolha, esses números a diferença é menor. Né? A diferença é um pouco inferior, se situa na faixa de 7 pontos. Bom, aqui duas coisas a gente não tem como prever, e obviamente depois de toda aquela profunda manipulação e fraude das pesquisas no primeiro turno, né, que garantiram, né, que o candidato do PSOL fosse levado para o segundo turno com os votos do PT, né, uma vez que o candidato do PT foi totalmente falsificado aí nas pesquisas, que nunca mostraram o candidato do PT com aquilo sequer que ele teve nas eleições. E é bom que se entenda. Né? O que o PT teve nas eleições era, obviamente, menos do que ele tendia a ter. Né? Porque o que ele teve foi o resultado de uma campanha de manipulação que procurou sistematicamente induzir o eleitor de que não valia a pena votar no PT, que o PT não tinha a menor possibilidade de disputar o segundo turno. Então, nós tivemos aí em São Paulo Gilmar Tato, com cerca de 9% dos votos, quando na pesquisa, no máximo, ele apareceu com 6%. Né? E quando até no dia da eleição, dirigentes do PT chegaram claramente a indicar o voto no Guilherme Boulos, né? Depois de uma intensa campanha da burguesia de que ele era o único que tinha chance. O que ficou evidente é que houve um deslocamento, né, daquela parcela da população que foi convencida que para classificar um candidato da esquerda para o segundo turno, a única alternativa era votar no Boulos. Parte de um esquema muito claro, que ficou evidente, né, e nesse segundo turno ficou ainda mais claro, pelos enormes elogios recebidos pelo Boulos de toda a imprensa capitalista, de que nós estávamos diante aí de uma operação, né, para intensificar a campanha de isolamento do PT, né, de cumprir um dos objetivos centrais da direita golpista nessa eleição, que era, por um lado, procurar isolar, né, ou conter o crescimento do bolsonarismo, e, por outro lado, isolar e impedir uma
uma maior retomada política, né, das posições do PT e principalmente da sua ala ligada ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, e aí tem um dado muito importante, né, destacado aí no dia de hoje, né, que foi o jornal Valor Econômico, um dos principais jornais dos setores dos especuladores financeiros, né, do mercado financeiro no país, destacou aí a preparação de um manifesto de empresários pró-bolos. O manifesto, até agora há pouco a gente olhava, não foi ainda, não apareceu circulando, e apareceu num jornal uma explicação muito interessante, num jornal também da imprensa capitalista, que mostra aí a dificuldade da divulgação do manifesto. Né? No jornal se diz o seguinte: a imersão de bolos no mercado foi feita com cuidados pelos envolvidos. Então vejam a explicação. Em uma ocasião, participantes brincaram, eles explicam que houve várias reuniões do Bolos com os empresários, né? E que em uma ocasião participantes brincaram que, assim como parte da Faria Lima é uma rua que o jornal explica, né? É a avenida símbolo do PIB na capital paulista. Então, assim como parte da Faria Lima não gostaria de ver seus interlocutores com bolos, moradores do Campo Limpo, periferia aqui da Zona Sul, não apreciariam saber que o candidato encontrava membros da elite financeira. Quer dizer, cinicamente eles falam o seguinte: o pessoal tratou de ocultar, né, esse tipo de encontro, né, o jornal O Globo, por exemplo, o Valor Econômico, o Tempo, destacaram o seguinte: que o Boulos estava procurando reduzir a resistência, né, dos setores do mercado financeiro com a sua candidatura. Bom, não foi só na reunião que o Boulos fez isso, né? Nós vimos aí nos últimos dias as declarações cada vez mais direitistas do candidato do PSOL, né? Evidenciando essa posição. Só para destacar 2 ou 3 fatos, nós vimos aí, por exemplo, a condenação feita pelo Guilherme Boulos, a violência das manifestações contra a morte do negro João Alberto no Carrefour, né, procurando se mostrar, em outras palavras, favorável à política de repressão da direita. Porque se o escravo não reage, né, se o escravo não usa do seu direito, né, um direito consagrado dos defensores de escravos lá no século XIX, né, quando os defensores abolicionistas diziam o seguinte: o escravo tem direito a usar o punhal, né, que o escravo tem direito de usar das armas que forem necessárias, como se referia Malcolm X, para lutar contra a sua opressão. O Boulos acha que não, que o negro tem que apanhar calado, né? Que a gente tem que ver o que aconteceu lá no Carrefour, o que acontece todo dia na periferia, mas não pode reagir à altura, né? Não pode nem pensar, né, em que a população pobre e negra se organize para se defender. Tem que esperar a boa vontade, né, da polícia, né, que o Boulos diz que vai humanizar, né, inclusive da Guarda Fascista Civil Metropolitana de São Paulo. Bom, nós vimos também em outro momento, por essa política, o Boulos ser exaltado aí, por elementos das forças de repressão do Estado, né, elogiando o Boulos pela participação dele nas desocupações, com uma conduta ética, como nós mostramos aqui no vídeo. Nós falamos aqui anteontem, no debate, o Boulos negar, né, como Pilatos, como Judas, melhor dizendo, né, negar aí qualquer relação de apoio com a Venezuela, né? Quando inquirido pelo Covas, ele desconversou dizendo: eu não sou candidato a prefeito de Caracas, né? Mostrando que, ao invés de atacar o direitista, o reacionário, o fascista do Covas, responsável, já a essa altura, por quase 15 mil mortes em São Paulo, né? 11 vezes mais do que o número de mortos em toda a Venezuela, em toda Cuba, em todo esse período, né? Não, ele
desconversou, né, como fazem aí todos os esquerdistas que querem se desvincular e procurar estabelecer uma boa relação com os capitalistas. Podem confiar em mim. Eu não tenho nada a ver com o povo da Venezuela, que luta contra o imperialismo, não tenho nada a ver com a Revolução Cubana, não tenho nada a ver com os negros que saem às ruas e se revoltam, né, contra a agressão covarde, né, feita pelos jagunços armados da burguesia e pela sua própria polícia militar. Contem comigo. Né? Vou cumprir os contratos, como disse o Bolo, né? Vou respeitar a lei de responsabilidade fiscal e outras declarações, né, de capachismo e de subserviência com as quais o Boulos procura se capacitar para, quem sabe, né, a burguesia e um setor da burguesia parece disposto. Bom, e não se trata de setores marginais. Né? Também ontem nós explicamos aqui que o Boulos vem recebendo, inclusive, até oficialmente, sabe-se lá o que tem mais por aí, né, contribuições de setores importantes, como, por exemplo, a herdeira da Andrade Gutierrez, que contribuiu aí com R$100 mil para a campanha do Boulos. Né? Boulos que defendeu, que apoiou também, aí ficou do lado do deputado Marcelo Freixo, quando esse defendeu o patrocínio do Armínio Fraga e de outros elementos aí das famílias dos banqueiros ao candidato socialista, né, lá o Induque de Caxias, candidato a vereador no Rio de Janeiro, quando a gente sabe que banqueiro não dá dinheiro de graça para absolutamente ninguém. Nem banqueiro, nem nenhum capitalista. Bom,